Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral, aula 28.1. Olha aí, já estamos mais da metade de nossas aulas. E lembrando que nesse ano, aluno, você irá enfrentar o Enem. Isso mesmo, Enem, é que eu falei. Olha só, durante toda a trajetória que nós tivemos aí, desde o primeiro ano, segundo ano, e chegando agora no terceiro, vocês foram preparados para poder depois enfrentar essa prova, tá bom? Então, sempre aconselhamos vocês a abrir o caderno, colocar a data e depois o título da aula e procurar anotar tudo aquilo que for necessário, tudo aquilo que vocês irão precisar para depois fazer uma revisão e se preparar para a prova. Além, claro, de fazer nossa prova aqui e tirar 10, para poder concluir o ensino médio. Ou a prova do Enem já vai ser, claro, uma consequência e vocês vão ter que passar por isso para poder entrar na universidade, tá bom? Então, na aula de hoje, está na tela, eu tenho aí o Brasil Democrático, parte 2. Nós já trabalhamos na aula passada o Brasil Democrático, parte 1, hoje é a parte 2. Aula 28.1. Na aula de hoje, vamos falar sobre o governo de o governo de JK, Juscelino Kubitschek. Esse governo irá construir a sede política do Brasil, que é Brasília. Depois irei falar sobre o governo de Jânio Quadros e, no final, o governo de João Goulart. É aí que vocês vão entender como que funciona essa transição de governo, as políticas que serão adotadas, vamos assim, a forma adotada por esses governos e como que as coisas irão andar. E já vamos chegar aqui no regime militar. Tá? Vocês vão entender como é que se deu esse período. Na aula passada, eu pedi que vocês assistissem o documentário JK, o menino que sonhou o Brasil, um país, pré-requisitão para a aula 28, eu coloquei lá atrás, e aí vocês clicando nesse link, saberiam como entender um pouco da trajetória de JK, tá bom? O Brasil Democrático, eu já tenho aí a justiça, a imprensa, a polícia, já estão de olho, desde sempre os militares estão ali de olho nas transformações que está sendo gerado, a justiça também, e aí eu trago o nome de JK, Juscelino Kubitschek. No dia 3 de outubro de 1955, no final do mandato de Vargas se suicida em 1954. Então, no final do governo dele, que era cumprido por seus substitutos, realizaram-se novas eleições presidenciais. Quando Getúlio Vargas se suicida, quem assume vai ser o seu vice. Na verdade, logo chamam uma eleição e aí o JK vai ser eleito. Na revista Times, de 56, os vencedores foram os candidatos da coligação PTB-PSB, partido de origem getulista. Juscelino Kubitschek de Oliveira, do PSD, elegeu-se presidente e João Goulart, do PTB, vice-presidente. Então, observe que os dois estavam em sintonia, o presidente e o vice. Preste bem atenção que no desenvolver dessa política, quando o JK acaba o governo, o João Goulart, com o Jânio Quadros, é que vão retomar
a direção da política. Então, se o cara sai na revista Times, intitulado assim, um dos melhores gestores daquela época, década de 50, não era para qualquer um, tá? Na década de 50. Ele, então, é intitulado como um dos melhores, um dos grandes homens desse período. É um título que se dá a personagens feitos por pessoas que deixaram seu nome marcado na eternidade, marcado para a sociedade e na história. No caso aí específico, JK. A União Democrática Nacional, adversária do getulismo, ela foi derrotada novamente. Ela foi derrotada por Getúlio Vargas, Carlos Prestes, Carlos Lacerda, né? Que era que corria. Inconformado, os udenistas tentaram impedir a posse de Juscelino e João Goulart. Olha só. Alegavam que os candidatos vitoriosos recebiam apoio do comunismo internacional. Viu aí? E não tinham obtido a maioria absoluta dos votos, 50% mais um. Vai começar a briga, vamos lá. Café Filho mostrou-se favorável à tese dos udenistas e uniu-se aos golpistas. Esse nome, bem como parte das Forças Armadas. No entanto, militares ligados ao ministro da Guerra, general Henrique Teixeira Lott, de perfil legalista, desmontaram a conspiração, forçaram o afastamento de Café Filho e garantiram a posse de Juscelino no dia 31 de janeiro de 1956. Então, o que dá para perceber é que no Brasil parece que a história sempre se repete. Vai haver eleição, vai depender do grupo que está ali apoiando, defendendo, criando uma retórica, uma falácia, um discurso que possa convencer. Hoje nós chamamos de fake news. Não tem fake news do bem. Fake news, é mentira. E alguém já falou no passado, não recordo o nome, mas saiu de alguém essa frase, que uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando verdade. Torna verdade para o ignorante, que não pesquisa, que não vai atrás, que não conhece. Só que esse ignorante, ele tem o poder do voto. Ele vai instruir outros ignorantes. Então, uma informação errada, uma informação falsa, ela ganha proporção. Ela denigre a imagem. Ela acaba com a pessoa. E aí é necessário que você acaba punindo, a gente fala, é necessário que você puna as pessoas que fazem isso, que compartilham essas mensagens erradas. Juscelino Kubitschek, ele adotou como lema de seu governo fazer o Brasil crescer. 50 anos em 5. 5 anos é o mandato do presidente. Agora, crescer 5 anos em 5 era um desafio. Vocês imaginem os políticos daquela época que era contrário ao JK. Como é que o cara vai fazer crescer 50 anos em 5? Principalmente na questão da criação do centro político brasileiro. Até então, era Rio de Janeiro a capital política do Brasil. Era necessário criar um centro político de forma centralizada no Brasil. E aí pega ali aquela região de Goiânia, né?
Brasília vai ser criado. Em 56, ele lançou o Plano Nacional de Desenvolvimento, também conhecido como Plano de Metas. O que é isso? Qual era a meta? O plano de meta. O que ele iria atacar? Quando o governo ele é eleito, ele tem planos, ele tem um programa, ele tem uma estrutura. Ele mostra para a população, olha, eu sou candidato, já foi feito um estudo em determinadas áreas e eu quero atacar essas áreas. Um governo sério, ele vai trabalhar em cima disso. Ou seja, minha promessa de campanha, eu quero executar. Agora, quando você é eleito com mentiras na campanha e você não consegue emplacar nada, aí é desastroso para um prefeito, para um governador e para um presidente. Só que deveria haver no Brasil uma lei que pudesse punir as pessoas que falam uma coisa e acabam não realizando. Ou seja, você tem um prazo. Eu não vou dar 4 anos para o camarada fazer isso. Não tem desculpa. Quando ele é eleito, ele projeta fazer alguma coisa. Mas ele tem que ver a possibilidade. Eu projetei fazer 10 ações. Eu fiz uma. Então deveria ter uma lei que pudesse punir. Então você acaba se tornando inelegível. Porque o teu programa de governo, você não contemplou nadinha. Mas mudou. Você sabia disso, que o cenário poderia mudar. O cenário social, político, econômico. Porque ele tem os seus assessores para isso. Se ele não cumprir o que ele prometeu, ele tem aí, por exemplo, 1 ano ou 2 anos. Vai ter que ter uma meta. Se ele não cumprir, aí vamos afastar. Se torna inelegível. Alguma punição. O que não pode é o cara ser eleito sem base nenhuma e de repente, e depois ainda nem cumpre essas regras. Pior ainda, né? Imagine Getúlio. Imagine JK sendo audacioso quando ele menciona evoluir 50 anos em 5 anos. Avançar, gente. Seria muita audácia, mas ele vai fazer isso. E vai cumprir. Principais estradas da meta rodoviária. Era necessário, então, os estados chegarem até Brasília. Aqui está o ponto, ó. Aqui é Brasília, certo? Até então, a capital do Brasil estava aqui, ó. A capital política, Rio de Janeiro. Era necessário eu centralizar para que os estados pudessem vir até o governo federal. Imagina Roraima, Amapá, saindo daqui para o Rio de Janeiro, era muito longe. Então, criando um espaço, um local que pudesse concentrar tudo isso, seria o óbvio. E Juscelino apresenta seu projeto de construir Brasília com todos os benefícios. Claro que isso aí vai lhe custar perseguição política. As principais realizações de seu governo foram a construção de usinas hidrelétricas, implantação da indústria automobilística. Tanto é que em 1950 a Volkswagen vem para o Brasil, acaba se instalando aqui em São Paulo. Vai haver essa preocupação da indústria brasileira automobilística, dado por JK. Eu só quero falar de Getúlio Vargas. Ampliação da extração do petróleo, que já foi criado com Getúlio Vargas em 53. Veja aí.
a construção de rodovias, cerca de 20 mil quilômetros de rodovias. Inclusive a nossa BR-364, nós teremos a participação de JK, quando ele derruba a última árvore ali em Vilhena, que estava interligando ao norte. O cara, ele foi ativista, ele foi um camarada. Pois é, eu não vejo como não interligar os outros estados. Então o cara é incrível, certo? Vamos lá. A construção de Brasília era a obra símbolo das mudanças modernizadoras que idealizava a metassíntese de seu programa de governo. E aí, senhores, os caras falam a asa norte, a asa sul. É como se fosse um morcego, né, que eles falam. Parece um morcego. E, inclusive, também o aeroporto de Brasília tem nesse formato aí, ó. Louco. Então, a cidade de Brasília foi projetada no papel e colocada em prática durante o governo de Getúlio. Nós tivemos no Brasil algumas cidades que foram projetadas. Primeiro, Vila Bela da Santíssima Trindade, em Mato Grosso, ok? Depois tivemos Brasília, Distrito Federal, olha aí, DF, E depois tivemos a cidade de Tocantins, que foram projetadas. É isso aí. Olha como foi criado a questão de Brasília. Isso tudo para atender a política brasileira. Fechou? O plano urbanístico é de autoria de Lúcio Costa e os projetos de arquitetura é de Oscar Niemeyer. Milhares de trabalhadores pioneiros, chamados de candangos, vindo principalmente do Nordeste, revezavam-se noite e dia para concluir as obras ainda durante o governo de JK. É igual como se teve aqui em Rondônia, em Porto Velho, a construção das usinas de madeira, do Madeira e do Giral. Eram várias equipes, manhã, tarde, noite e madrugada. Sabiam? Manhã, tarde, noite e madrugada. Isso tudo para poder entregar em tempo recorde. Mas olha que interessante, porque a empresa que recebe essa licitação para poder realizar a construção de Brasília, os caras conseguem entregar em tempo. Hoje, menino, bom, eu também não sei, né? Mas se você for visitar toda a documentação, toda a história, possa ser que você encontre, mas eu nunca ouvi falar. A empresa atrasou alguns dias, a empresa pediu um aditivo, o orçamento que foi orçado já está o dobro. Porque hoje, atualmente, acontece isso. Você faz um orçamento, digamos, deu X, aí depois já vai para X ao quadrado. A gente sabe que existem as maracutaias, pessoas que querem ganhar. Não, é do governo, ele paga isso. Não. Difícil, né? Olha só, depois de 3 anos, Brasília foi inaugurado no dia 21 de abril de 1960. Com todos os compartimentos aí, ó. A Praça dos Três Poderes, a Catedral de Brasília, ali o Senado Federal, a Câmara Federal, eu tenho ali os ministérios. Brasília foi basicamente estruturada para poder
receber o coração político do Brasil. Incrível, né? Olhando assim, cara, Lúcio Costa foi o grande urbanista, o cara que vai dar o seu olhar na estrutura da cidade, do ambiente, ruas bem largas, com bastante árvores também. Eu conheço Brasília, né? É bem amplo mesmo nessa área aí, ó. Avançamos. Jânio da Silva Quadros, político sem grande vínculo partidário, foi apoiado pela UDN e por outras forças antigetulistas e venceu as eleições para a presidência. Então, quando Getúlio Vargas, eu quero falar Getúlio Vargas, quando JK, vejam, JK então, ele vai cumprir os 50 anos em 5. O grande idealizador, tanto é que existe um memorial JK lá em Brasília, com muitas imagens dos candangos que são nordestinos que foram para lá. E aí, ó, quando ele projeta, ele consegue aí. Não somente Brasília, mas tudo isso aqui foi durante o governo dele. E a realização se deu a conclusão no dia 21 de abril. JK, ele de fato consegue realizar aquilo que ele prometeu. Aí, quando ele sai, nós temos essa figura aí, ó, Jânio Quadros. Se eu não me engano, ele é mato-grossense. Usava o óculos e utilizava a vassourinha como símbolo. Vejam, JK recebeu bastante investimento para construir Brasília. E os políticos de oposição não vão perder tempo em querer denunciar que houve superfaturamento para a construção de Brasília. E aí ele dizia que iria varrer toda a corrupção que estava debaixo do tapete, que as pessoas não conseguiam enxergar. Jânio Quadros, político sem grandes vínculos partidários, foi apoiado pela UDN, a União Democrática Nacional, que era sempre contra o governo, e por outras forças antigetulistas, e venceu as eleições para a presidência. Vejam só aí, Jânio Quadros. Quem é o vice? João Goulart. Olha lá. Jânio, ele vai conseguir 48% da preferência do eleitorado. E larga vantagem sobre o segundo colocado, que era o Marechal Hermes Teixeira Lott, candidato da coligação PTB-PSD. Tomou posse do cargo no dia 31 de janeiro de 1961. Esse é o Jânio Quadros. Esse é JK. Jânio Quadros. Ó, JK. Esse rapaz, esse governo, vai se envolver em polêmicas. Observe que houve a passagem da faixa presidencial. Brasília já estava concluída. Brasília já era palco desses governos. A legislação eleitoral, naquele período, permitia o presidente ser eleito por uma chapa e o vice por uma outra chapa. Então, o presidente é eleito por uma chapa e o vice por outra. De repente o cara era da UDN, o outro era do PTB. Não tem problema. Tá bom? Foi eleito para presidente João Goulart, do PTB. Ele foi eleito para vice-presidência. Perdão. Foi eleito para a vice-presidência. João Goulart. João Goulart
considerado herdeiro político do Getúlio Vargas. Tá bom? Adversário de Jânio Quadros. Os opostos não se atraem nesse caso aí da política. Cada um tem seu interesse. E aqui nós temos lado a lado Jânio Quadros e João Goulart. Jânio, presidente, João Goulart, vice-presidente. Jânio, da UDN, e João Goulart, vice, do PTB. Tá? Isso não vai ficar bem. Porque tem seus interesses. Com seu estilo político, Jânio Quadros conquistou muitos eleitores prometendo combater a corrupção e varrer a sujeira da administração pública. Ele está se referindo a quem? A JK. O símbolo de sua campanha era a vassoura. Assim ele dizia. Ah, e tinha também aqueles que apoiavam. É isso mesmo, vamos denunciar. Mas vamos lá. Mas tudo isso é simbolismo, tá? Tudo isso é simbolismo. O cara que está fora é muito fácil ele criticar. Quem está dentro, ele percebe como é que a coisa funciona. Como é que o sistema gira. A UDN, União Democrática Nacional, rompeu com o governo e seu líder, Carlos Lacerda, aquele que pegou um tiro no pé, acusou o Jânio de abrir as portas do Brasil ao comunismo internacional. Pronto. Briga de grande. Briga de grande. Viu aí? A UDN, a União Democrática Nacional, vai romper com o governo, porque o governo também é UDN. Ele foi eleito pela UDN. O vice dele, que é do PTB. Fechou? Então, a UDN, o comitê, acaba rompendo o governo, e seu líder, Carlos Lacerda, como sempre, envolvido em confusão, ele vai dizer que Jânio Quadros está abrindo as portas do Brasil para o comunismo internacional. Por quê? Por quê? Porque ele vai condecorar esse rapaz aqui. Ernesto Che Guevara de la Sierra. O cara que participou da Revolução Cubana. É um argentino, é um argentino que estudou medicina, mas não era formado em medicina. Ele tinha conhecimentos médicos, mas não era formado. E aí acabou sendo voluntário para a Revolução Cubana. E ele conseguiu do lado de Raul Castro, junto com Fidel Castro e outros companheiros, a derrubar o governo de Cuba, que era o Fulgencio Batista, e instalar ali o comunismo, o socialismo cubano. E esse cara aqui, o Jânio Quadros, parece ser adepto desse rapaz, do Che Guevara. Sabe o que ele faz? Quando o Che Guevara vem ao Brasil, passando pelo Brasil, que ele ia para a América Central, ele resolve condecorar o Che Guevara com uma das maiores comendas nossas, que é o brasão do Cruzeiro do Sul. Cara, quando ele fez isso, ele vai assinar a sua demissão da política. Jânio teria pretendido, com a carta de renúncia, gerar uma mobilização. Quando ele condecora o Che Guevara, logo ele vai ser afastado, ele vai ser forçado a afastar. Os caras vão afastar ele, né? Ele vai perder os direitos políticos. Só que antes de ele se afastar, ele resolve escrever uma carta. Igual Getúlio Vargas, tentando sensibilizar.
pretendia com a carta gerar uma mobilização de forças populares e militares a favor da sua continuidade, o que lhe daria mais poderes contra os opositores. Foi um tiro no pé. Infelizmente, foi um tiro no pé. Mas isso não ocorreu. Sem demora, o Congresso aceitou o seu pedido de renúncia. Viu aí? O cara que ia varrer a corrupção que estava debaixo do tapete vai se envolver em um escândalo. O Brasil estava próximo, então, estava sendo cortejado pelo socialismo, pelo comunismo. E aí o Congresso vai entender isso e vão para cima do Jânio. E ele faz uma carta para tentar sensibilizar, mas não consegue. Aí deu nisso. Quem é que assume? O seu vice, que era do PTB, João Goulart. Só que um detalhe, tá, Júnior? Goulart. João Goulart, nesse período, ele estava fazendo uma visita à China, que é comunista. João Goulart, vice de Jânio Quadros. Jânio Quadros vai ser destituído. Quem assume o seu vice? João Goulart, que é do PTB. Estava onde? Na China. Pronto. Ele também está cortejando a China, o socialismo. Tentou-se de tudo para fazer com que ele não assumisse o governo. Só que o cunhado dele, se não me falha a memória, cunhado, Leonel Brizola. Qual era a ideia? Quando ele chegasse no Brasil, ele seria preso. Mas aí conseguiu fazer com que ele pudesse assumir. Quem é esse fera aqui? O fera aqui é Tancredo Neves, bem jovem, né? João Goulart tomou posse no dia 7 de setembro de 61. A chefia do governo coube ao primeiro-ministro Tancredo Neves. Foram criados o sistema de parlamentarismo. O sistema parlamentarista não duraria mais que 14 meses. Então, cria-se o sistema parlamentarista para poder o cara assumir. No dia 6 de 68, no dia 6 de janeiro de 63, foi realizado um plebiscito, reuniu mais de 12 milhões de cidadãos, dos quais 10 milhões se manifestaram contra o parlamentarismo. Voltando, então, ao sistema presidencialismo. Houve, então, a assinatura do plano trienal. João Goulart vai governar. Ok? O governo foi marcado pela mobilização social e política de diversos setores da sociedade brasileira. Era uma mobilização organizada por grupos formados por estudantes, operários e camponeses. A associação como o IBAD, fundada em 59, Instituto IPES, foi criada em 61. Forma de governo, no dia 3 de março de 64, João Goulart, ao falar para 30 mil pessoas na Central do Brasil, ele vai expor o conjunto de reformas que seriam adotadas nesse governo. Reforma agrária, reforma urbana, educacional, eleitoral e tributária. Com essa reforma ele vai assinar a sua sina contra a recusa. Aí vai haver um movimento da sociedade para tirar o João Goulart. Marcha da família com Deus e pela liberdade. Marcha da família com Deus pela liberdade 104. A elite brasileira vão para as ruas protestar. O João Goulart, então, deixa Brasília no dia 1º de abril, passou pelo Rio Grande do Sul e foi para o Uruguai. Lá ele vai ser um exilado político. É isso aí. Vem para mim? Eu fico por aqui. Essa foi nossa aula. Aguardo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.